Bom dia, pessoal! Começando outra aula nossa. Bom, como vocês sabem, hoje é dia 8 de março e dia 8 de março nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E qual é a importância desse dia? Bom, antes de falar para vocês sobre a importância desse dia, eu quero que vocês entendam como surgiu essa data. Então eu vou ler um pequeno textinho para vocês. O Dia Internacional da Mulher, ele tem a sua origem em 1857. Por quê? Lá nos Estados Unidos, as operárias das indústrias têxteis e de confecção, elas começaram a protestar contra a má condição que elas tinham dentro das fábricas. A mulher naquele tempo, ela não tinha valor. A mulher, ela era excluída da sociedade, ela era tratada muito mal. Então elas se juntaram ao sindicato e elas começaram a organizar um protesto reivindicando melhores qualidades de vida, melhor qualidade de trabalho. E aí, por causa desse protesto, elas estavam pedindo igualdade salarial também, porque a mulher ganhava muito menos que o homem e trabalhava muito mais. As mulheres, elas trabalhavam cerca de 10 horas por dia, enquanto que os homens trabalhavam em torno de 8, 9. Só que o salário da mulher era praticamente a metade do salário do homem. Então elas queriam ter direitos melhores, direitos semelhantes aos direitos do homem. E foi aí que elas organizaram esse protesto. Elas eram, gente, extremamente discriminadas e maltratadas dentro das fábricas, dentro da sociedade, dos lugares em que elas viviam. E quando elas fizeram esse protesto, o dono daquela fábrica que estava tendo o protesto, onde as funcionárias estavam trabalhando, ele mandou que fechassem todas as portas, todas as janelas, lacrassem tudo com ripas e pregos e ateassem fogo naquela fábrica. Morreram todas as trabalhadoras, todas as mulheres morreram queimadas. E para homenagear essa luta, para homenagear esse massacre, essa maldade que foi feita com a mulher, foi instituída essa data do 8 de março, para prestar uma homenagem para essas primeiras mulheres que tentaram buscar os nossos direitos. Depois disso, outros movimentos feministas foram surgindo. No Brasil, a mulher passou a ter direito ao voto, a mulher passou a ser vista como um indivíduo social, que até então ela não era. A mulher era o quê? Era a pessoa que nascia para ter filhos, cuidar da casa e só. A mulher não tinha direito a nada, menos ainda a estudo. Poucas mulheres estudaram. E as que estudavam, elas estudavam idiomas, costura, coisas desse tipo. Depois de todo esse movimento que houve, depois desse movimento que acabou na morte, culminando na morte das mulheres, e que foi instituída essa data do 8 de março, como Dia Internacional da Mulher, e os demais movimentos que foram surgindo, é que hoje a mulher chegou no padrão em que ela está. Hoje nós temos igualdade de direitos, hoje nós conseguimos trabalhar do mesmo modo que os homens e ganhar a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Ainda existe um pouco de discriminação. E ainda existem aqueles homens que são machistas, ignorantes e que não conseguem valorizar a mulher. Ainda acham que a mulher é propriedade deles. Mas isso é uma longa história, então, se Deus quiser, um dia isso tudo vai acabar. Hoje, então, comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Bom, agora eu quero que vocês prestem atenção. Bom, pessoal, agora então a gente vai para a nossa apostila. Lá na página 43, continuando nossa aula,
Nós vamos fazer a leitura do texto 2. Leia a história a seguir presente no livro A Rebelião dos Acentos, de William Tucci. Um dia, os sinais de pontuação se rebelaram. As irmãs Natália e Sofia descansavam na grama de uma pracinha. De repente, começaram a ouvir vozes. Pensaram que eram os insetos e que estavam ficando malucas. Na verdade, as vozes eram de um exército de acentos. Eles estavam revoltados porque achavam que as pessoas não reconheciam a sua importância na língua portuguesa. Escutem aqui, suas cabeças de caqui. Nós não somos insetos, somos acentos em fuga. Sinceramente, nunca vimos acentos em fuga. Você já viu, Sofia? Nunquinha. Acento só vejo em livros, redação de escola, gibis. As garotas, boquiabertas, aproximaram-se dos acentos. Além do acento circunflexo, estava lá o acento agudo. O acento circunflexo tomou a frente e explicou o motivo de tanta tristeza. Nós, os acentos em geral, estamos em extinção. Ué, acentos em extinção? Mas não era o mico-leão dourado que estava em extinção? Agora com essa tal de internet, as pessoas esquecem de utilizar nossos serviços. Por isso estamos morrendo de medo de ser completamente banidos da língua portuguesa. O texto foi escrito por William Tucci. A Rebelião dos Acentos foi publicado em 2003. Bom, gente, 2003, então olha, já fazem quase que 18 anos que foi publicado esse texto e ele tem razão. Porque hoje a gente, com essa mania de ficar digitando no celular, escrevendo no notebook, escrevendo no computador, muitas vezes a gente deixa o acento de lado. A gente acaba esquecendo que existem os acentos. E o acento foi criado para auxiliar o leitor a interpretar a palavra que ele está lendo. Um bom sinal de acento, a colocação dos acentos no lugar certo, contribui para que o texto fique bem escrito, para que as palavras elas tenham sentido, um sentido melhor. Bom, vamos agora entender um pouquinho sobre esse texto. Complete os espaços com as palavras que estão no quadrinho. Então, no quadrinho eu tenho Natália e exército. Vejam bem, Natália tem acento agudo e exército também. Um dia, quem que estava junto com a Sofia, gente? Quem era? Um dia, Natália e Sofia estavam descansando na praça quando ouviram um barulhão. Era um exército de acentos que fez uma rebelião, pois as pessoas não achavam que eles eram importantes na escrita das palavras. Número 2. Quem estava promovendo essa rebelião? Então, quem era? No textinho que a gente leu, quem eram os responsáveis por essa rebelião? Prestem atenção, hein? Tá facinho. No 3. Em que meio de comunicação as pessoas, de maneira errada, usam menos acento? Ou melhor, nem sequer estão usando acentos. Então, que meio de comunicação é esse? O que a gente usa? Qual é a ferramenta que a gente tem à nossa disposição 24 horas por dia e a gente acabou parando de escrever corretamente? São os recursos tecnológicos, né? A internet, o celular, o computador e etc, certo? 3. Vocês vão fazer um xizinho ali na 3. A 4. Copie do texto palavras que usem acentuações de acordo com o quadro. Então, vocês vão procurar lá no textinho que a gente acabou de ler as palavrinhas que são escritas com acento agudo. O que é o acento agudo? Pauzinho. E do outro lado, as palavrinhas escritas com circunflexo. Qual é o circunflexo? O chapéuzinho.
Bom, no acento agudo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavrinhas. Com o circunflexo, 2. Vocês vão procurar e copiar nos lugares adequados. Agora vamos entender um pouquinho sobre acentuação. Os acentos, eles são sinaizinhos que a gente coloca sobre as vogais. E por que eu coloco acento sobre a vogal? Para definir o som da vogal ou da palavra. O acento agudo eu posso usar no A, no E, no I, no O e no U. Já o circunflexo eu só vou utilizar no A, no E e no O. Eu não vou utilizar ele nas outras vogais. Os acentos agudo e circunflexo indicam a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte da palavra. Na número 1 da página 46, vocês vão escrever as palavrinhas que estão aqui no quadrinho, em box, estão vendo, ó? Eu tenho um quadrinho aqui, vocês vão pegar essas palavrinhas e vão colocá-las no lugar correto. Quem tem acento agudo de um lado, quem tem circunflexo do outro, certo? Deu para entender aí, né? Na número 2, assinale a alternativa em que apenas uma das palavras não é acentuada. Bom, essa atividade vocês têm que prestar muita atenção. Por quê? Porque existem palavras aqui que levam acento e não receberam. E outras, por sua vez, devem estar escritas erradas. Qual é a fileirinha? Qual delas é a única fileira em que só uma palavra não é acentuada? Prestem atenção, vocês podem procurar no dicionário, podem pesquisar no celular, podem pesquisar no computador para resolver. 3. As palavras estão escritas corretamente em. Então, dessas 4 opções, qual delas as palavrinhas estão escritas corretamente? Lembrando que escrita correta pode levar o acento. Então, qual delas tem acento no lugar certo ou não tem, mas está escrita correta? Assinalem. Vocês também vão procurar essas palavrinhas. 4. A alternativa em que todas as palavras recebem acento gráfico, o que é acento gráfico? Ou acento agudo ou circunflexo, que nós estamos estudando no momento. Por quê? Porque existem outros acentos. Dessas 4 opções, qual é a alternativa em que todas as palavras recebem acento? Eu quero que vocês descubram. Na 5, a alternativa em que nenhuma palavra tem acento gráfico, qual é? Vocês também vão pesquisar, estão vendo? Todas essas atividades vocês devem pesquisar. Gente, por favor, não chuta a resposta. Não coloca qualquer resposta, não. Por quê? Porque vai atrapalhar a aprendizagem de vocês. Se vocês têm que procurar a palavrinha, já é um modo de estar aprendendo um pouco mais, certo? Na 6, as seguintes palavras utilizam acento circunflexo, exceto em. Bom, tem 4 opções. Em uma das 4, não é escrita com acento circunflexo. Então, uma das 4 opções não leva acento circunflexo. Vocês precisam pesquisar também. Agora a gente vai falar sobre o acento grave. O que é o acento grave? O acento grave é o contrário do agudo. O agudo, você coloca na palavrinha ele tombadinho para o lado direito. O acento grave, ele vai ficar tombadinho para o lado esquerdo na palavrinha, certo? O acento grave serve para indicar a crase. Ele é usado quando eu vou escrever a, aquelas ou as aquelas, aquele, aqueles e aquilo. É para indicar alguma coisa que eu quero chamar a atenção, que eu quero fazer ser vista. Certo? Página 48. Reescreva as frases utilizando o acento grave.
Prestem muita atenção. Eu fui para a casa da Cíntia, ou seja, eu fui para a casa de alguém. Eu quero chamar a atenção que eu estou indo para a casa de alguém. Então, eu fui a, esse a leva o acento crase. Eu fui para a casa da Cíntia. Anita viajou para a região norte nas férias. Anita viajou para a, novamente leva a crase, a região norte nas férias. Eugênio vai para a cidade de Assis. Eugênio vai à cidade de Assis. Certo até aí? Agora eu quero que vocês pesquisem e copiem. Pode ser de livro, da internet, do celular, de dicionário, de outras apostilas antigas, de jornais, revistas. 3 frases em que apareçam os acentos grave. 3 frases, não é palavra. São frases em que aparecem acento grave. Não pode copiar dessa apostila. Se tiver igual essa apostila, está errado. E eu não vou considerar a atividade, certo? Então, vocês precisam se esforçar e procurar. Número 3. Acentue as palavras corretamente. Bom, aqui nós temos um quadro. Nesse quadro tem 9 palavrinhas. Vocês deverão acentuá-las corretamente. Elétrico. A sílaba mais forte é o lé. Então, o lé vai levar um acento agudo. Inglês. A sílaba mais forte é o glês. Então, esse E vai receber um acento circunflexo. E assim por diante. Na página 49, acentue corretamente as palavrinhas desse texto. Curupira, o menino de cabelos de fogo e pés ao contrário, deu um susto enorme em seus amigos da mata. O Saci Pererê e a Iara, pois teve a ideia de colocar anúncios para incentivar o turismo ecológico em sua mata, com a finalidade de assustar os turistas que ali aparecessem. O Saci deu um pulo com sua única perna e gritou: ficou louco? Você sabe no que isso vai dar? Bagunça na nossa mata. É só isso que os seres humanos fazem. Acabam com tudo. Desmatam, queimam, poluem. E o Curupira, querendo argumentar, disse: não, a gente não deixa. Vamos aproveitar e dar umas boas risadas dos sustos que eles vão levar com a gente. A Iara, que até então permaneceu calada, resolveu entrar na conversa e deu o seu parecer. Não quero ninguém sujando meu rio. A minha cachoeira não. O Curupira acalmou a rainha do rio e argumentou: a gente coloca umas placas dizendo proibido jogar lixo no rio. Ah, mas será que alguém vai respeitar isso? Vão sim, deixa comigo. Ainda vamos nos divertir. O Saci, meio que instigado com a possibilidade de se divertir às custas dos sustos que daria nos turistas, aceitou a proposta do amigo. Bom, primeiro, vocês vão acentuar, vocês vão ler com calma esse texto e acentuar as palavrinhas. Terminando de fazer isso, as palavrinhas que vocês acentuaram com acento agudo, vocês vão copiá-las na primeira fileirinha aqui dessa tabela. Aquelas que receberam acento circunflexo, vocês copiem na segunda fileirinha. E aquelas que receberam acento grave na terceira fileirinha. Bom, deixa eu só falar uma coisa. Com acento agudo, todas as linhas serão preenchidas. Com circunflexo, são 2 palavrinhas. E com acento grave, são 3 palavrinhas. Bom, da apostila é só isso.
Terminando a apostila, vocês verão que lá junto com a nossa folhinha tem mais 2 anexos, tem mais 2 folhinhas. A primeira é uma produção de texto super divertida. Aparecem 2 ilustrações sobre um palhacinho. São 2 cenas diferentes que estão aparecendo. O palhacinho, ele está se equilibrando sobre uma bola, enquanto o menininho e seu cachorro estão observando. Na segunda cena, o cachorrinho escapou da coleira. E o pobre palhacinho acabou caindo da bola. Mesmo uma outra menininha aparecendo e advertindo ele, ele se desequilibrou e caiu da bola. Primeiro, vocês vão criar um título bem bonitinho para essa história. Coloquem na linha que está pedindo o título. E aí a nossa historinha começa assim. Risadinha é um palhaço muito divertido. Ele trabalha no circo Roda Viva. Um dia Risadinha estava treinando para se apresentar. Quando? E aí? O que será que vai acontecer? Então, cada um de vocês vai contar a historinha a partir dessa parte. Vocês vão continuar a historinha. Lembrem-se que eu dei o início. Agora vocês vão continuar com o meio da historinha. E depois vão criar um final bem legal para essa historinha, ok? Criem um final bem bonitinho. Não precisa fazer um texto longo, não. Eu quero um texto simples, pequeno, mas bem escrito. Lembrando que não é um parágrafo só. Depois que vocês tiverem colocado esse meio da história, o que deve ter acontecido, para escrever o final, comecem com um parágrafo novo. O que é parágrafo? É um dedinho de espaço da margem para começar. Lembram disso? Toda vez que eu começo um parágrafo novo, eu uso letra maiúscula. E quando eu termino esse parágrafo, eu vou usar ponto final. Não esqueçam disso. Letra maiúscula, parágrafo, pontuação. Sempre. Na sequência, a segunda folhinha em anexo é acentuação. Vocês vão receber diversas palavrinhas. E vocês vão verificar, vão procurar, vão pesquisar quais são as palavras que devem ser acentuadas em cada um dos quadradinhos, em cada um dos bloquinhos de palavras. Terminando, vocês vão colocar em cada quadro as palavrinhas que foram acentuadas corretamente. Por exemplo, a palavra férias. Férias, ela leva acento agudo no E do fé. Então, ela recebe acento agudo. Terminando de acentuar, vocês vão copiar a palavra férias lá na fileirinha do acento agudo. A palavrinha tênis. Tênis recebe o acento circunflexo, certo? Terminando de acentuar, vocês copiam a palavra tênis lá na fileirinha dos acentos agudos. Deu para todo mundo entender? A aula de hoje tá bem gostosa, tá? É uma aulinha bem dinâmica. Mulheres, minhas alunas lindas, feliz Dia da Mulher. Mamães, um feliz Dia das Mulheres para vocês e para todos os familiares de vocês, tá? Um beijo, até quarta-feira.